A paz do Senhor, meus irmãos, um ótimo dia a todos, que todos estejam bem. Nós gostaríamos de meditar um pouco nesta manhã na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo de número 26, do versículo 1 ao 3, que nos diz: Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra, e eu serei contigo, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Amados, nesses primeiro versículo do livro de Gênesis, no capítulo 26, nos mostra que Isaque se encontra numa situação difícil, pois naqueles dias sobreveio à terra uma grande fome, como a Bíblia nos relata. E diante dessa situação, Isaque vai procurar Abimeleque para uma solução. Porém, o Senhor lhe aparece e o Senhor fala para Isaque: Olha, Isaque, habita na terra que eu te mostrar, que eu te disser, e fica ali, pois essa terra eu darei a ti e à tua descendência, como eu tenho prometido em juramento e confirmei ao teu pai Abraão. E isso nos mostra a preocupação que Deus tem com a sua palavra e com a nossa vida. Ele sabe muito bem do que nós precisamos, do que nós necessitamos, e nós vamos ver isto quando os discípulos questionam a Cristo acerca do que eles ganhariam, o que eles ganhariam por estar seguindo a Cristo, enfim. E Cristo dá alguns exemplos a eles, das aves dos céus, dos lírios dos vales, que Deus tem um cuidado com eles, e muito mais teria dos discípulos, pois sabiam de suas necessidades. E hoje na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Passamos por momentos difíceis, momentos em dias trabalhosos, a qual nós estamos vivendo, esse cenário mundial. Sabemos que as coisas estão cada vez ficando mais complicadas. E para nós, cristãos, que professamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ter a nossa confiança em Deus, extremamente em Deus, e sabendo que Ele é um Deus zeloso, é um Deus provedor, Ele é um Deus responsável, é um Deus que não vai nos deixar faltar nada, desde que nós estejamos confiando na sua palavra, desde que nós estejamos alinhados de acordo com a sua vontade. Quando nós somos obedientes, à sua voz, não querendo fazer as coisas da nossa maneira, tomando as nossas próprias decisões, pois olhamos as situações e achamos que conseguimos de uma certa forma resolvê-las sem consultar a Deus, achando que o nosso entendimento, que a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, aquela solução para nós é mais viável do que muitas das vezes ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus. Porque, sinceramente, muitas das vezes ouvir o conselho de Deus, dar ouvidos, não é tão fácil, não é tão simples, porque muitas das vezes os conselhos de Deus parece que vão em desalinho com aquilo que nós estamos buscando, parece que não está de acordo com a solução a qual nós estamos buscando. Mas nós temos que lembrar
que Deus sabe de todas as coisas, sabe o dia de amanhã, Ele sabe a melhor forma para trabalhar em nossa vida, a melhor solução para o nosso problema. E quando nós confiamos, damos ouvidos à voz do Senhor, por mais que a situação seja complicada, por mais que o momento seja difícil, nós temos a certeza e a garantia absoluta da parte de Deus que a solução virá no momento certo. Deus não irá deixar de faltar nada, Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra. Quando nós damos ouvido a Ele, quando nós damos ouvido à sua voz, nós vemos o trabalhar de Deus, por mais que muitas das vezes não faça sentido aquilo que Deus está falando para nós. Muitas das vezes estamos ansiosos, esperando a solução e queremos aquilo para ontem, mas Deus fala: espera, só mais um pouquinho, né? O que há de vir virá e não tardará. Mas parece que para nós passamos eternidade e a solução não vem. Mas saiba que Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movimentando as águas e não há de faltar nada. A solução virá desde que nós tenhamos plena confiança em Deus e desde que nós deixemos Deus no controle, desde que nós deixemos Ele agir, Ele trabalhar e entregar a nossa causa verdadeiramente na mão do Senhor. Quando nós fazemos assim, as promessas que Ele tem feito para a nossa vida, elas são cumpridas. Tudo quanto Deus fala para nós, a nosso respeito, Ele vai cumprir. Tão somente nós confiarmos em Deus. E uma das passagens que mostra extrema confiança em Deus, lembramos que Davi, certa vez, ele lutou com os filisteus e tinha acabado de derrotar, e quando volta, e de repente ele tem uma outra notícia dizendo que os filisteus se juntaram de novo e voltaram para atacar ele. Ora, Davi tinha acabado de vir de uma vitória dos filisteus, mas mesmo assim, com toda aquela confiança que ele tinha, ele saberia que poderia derrotá-los novamente. Mesmo assim, ele foi consultar a Deus. Ele foi perguntar a Deus se ele deveria ou não ir contra os filisteus novamente. Aí Deus aconselha ele, fala: olha, Davi, dessa vez você não vai e ataque ele pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque ele de frente da moreira. E fica ali debaixo das amoreiras e só sai quando você ouvir passos por cima da amoreira. Quando você ouvir esses passos por cima das amoreiras, é sinal que eu fui adiante de ti e estou lutando na tua frente e te dando a vitória. E Davi, o que fez? Ele obedece à voz de Deus. Ele espera o momento certo, e quando ele ouve o exército de Deus passar por cima das amoreiras, aí então ele vai e guerreia e é mais uma vez bem sucedido. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus, ouviu Deus falar para ele esperar o momento certo para ele poder avançar. E assim, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja buscando algo da parte de Deus e esteja ansioso, preocupado, porque a tua situação aos seus olhos são urgentes, mas Deus muitas das vezes fala: espera só um pouco, meu exército, eu já estou indo à frente. E quando você ouvir os meus passos indo à frente, aí você pode ter certeza que eu já estou entrando com a providência e te dando a vitória. Então, meu irmão, confie em Deus, espere em Deus, ouça a voz de Deus. Por mais que Ele peça para você esperar em um momento tão difícil, aguarde, confia, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Tá bom? Gostaríamos nessa manhã de fazer uma oração. Eu tenho certeza que Deus estará abençoando ainda mais a sua vida, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos na Tua presença neste momento,
Gratos, Pai querido e santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela sua provisão, pelo seu cuidado, pelo seu amor por nós. Pedimos a Ti, Pai querido, que as suas mãos possam estar estendidas sobre a vida de cada um dos Teus filhos que está nos ouvindo nessa manhã. Pai amado, que possamos verdadeiramente confiar a nossa vida, as nossas questões, nossos afazeres, todos em Ti, e deixarmos o Senhor ser verdadeiramente o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso dia, e aprendamos, ó Pai, a ouvir e dar ouvido à Sua voz, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo quanto fizermos, e certos, ó Pai, das Suas bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.